Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia sobre hidratação que, olha, é bem surpreendente. Ela vem de um texto de Barbara O'Neill e desafia aquela crença comum de que beber mais água por si só é sempre a solução. Pois é, vamos mergulhar direto nisso, começando com um paradoxo. E se beber um monte de água não for o suficiente? Pior, e se, em alguns casos, isso for na verdade um sinal de que alguma coisa não está certa no corpo? É uma ideia que intriga e que a gente vai desvendar agora. Para começar a construir esse argumento, a fonte aponta para algumas queixas que são muito comuns. A alegação aqui, esses não são só problemas isolados, mas sim sinais de um erro fundamental no jeito que a gente pensa sobre hidratação. De acordo com o texto, sabe, esses sintomas sugerem uma coisa bem específica, que a água que está sendo consumida não está sendo de fato absorvida pelas células do corpo. Em vez disso, ela estaria só passando direto pelo sistema sem cumprir sua função mais importante. Então, o pulo do gato é esse. O objetivo não é só botar a água para dentro do estômago. O importante mesmo é fazer a água entrar nas células. E para entender como isso funcionaria, o material sugere que a gente precisa olhar para um outro elemento vital. O texto argumenta que a chave está no terceiro elemento mais vital para a vida, o sódio. Só que tem um porém importantíssimo. Nem todo sal é criado igual. E é exatamente aqui que a análise fica fascinante. A diferença que a fonte aponta é, assim, gritante. A afirmação é que o sal de cozinha comum é basicamente reduzido a apenas dois minerais, que são descritos como agressivos. Já o sal celta, por outro lado, manteria 82 minerais que trabalham em equilíbrio. Pensa só, a água do mar, que é a origem desse sal, tem 92 minerais. A fonte explica que o processamento comercial acaba isolando só o sódio e o cloreto, porque eles se cristalizam primeiro. O resto todo é descartado. Essa diferença no processamento seria então a raiz do problema. E olha que interessante, o texto não nega o que a gente sempre ouve sobre sal e pressão alta. Pelo contrário, concorda, mas faz uma distinção que é crucial. A argumentação é que os sais ricos em minerais, como o celta ou o do Himalaia, teriam um efeito completamente diferente no corpo, justamente por causa desse equilíbrio de minerais. Certo. Então, se o problema é a água não conseguir entrar nas células, qual seria a solução proposta? Bom, o texto apresenta um método surpreendentemente simples, que se baseia justamente na química daqueles minerais que se perdem no sal comum. E o mecanismo proposto se concentra em um elemento em especial, o magnésio. A ideia é que ele funciona como uma molécula que puxa a água, sabe? Como se fosse um porteiro que finalmente abre a porta da célula para a hidratação acontecer de verdade. O método prático que o texto oferece é bem direto. A sugestão é começar com um cristalzinho de nada, do tamanho de uma semente de gergelim. A pessoa coloca na língua, deixa os minerais serem absorvidos ali mesmo e só depois bebe a água. E tem uma analogia aqui que é perfeita para entender a importância do ritmo. É como a diferença entre uma chuva fininha e uma tempestade. Se cai uma chuva torrencial em um solo muito seco, a maior parte da água simplesmente escorre. A proposta é que, bebendo água aos pouquinhos, o corpo consegue absorver melhor. Agora, para a gente ter uma ideia do tamanho da importância disso, a fonte detalha o que está em jogo. As consequências da desidratação celular crônica que, segundo o texto, podem afetar o corpo todo. Olha só esse número, 2,5 litros. É mais ou menos o que um corpo médio perde de água todo santo dia. Agora, se essa reposição não é feita de um jeito eficaz, ou seja, se a água não chega nas células, o argumento é que o corpo começa a funcionar com um déficit constante. Isso se conecta com o trabalho do Dr. Batman Gelid, que é citado na fonte. Ele propôs uma ideia radical, que muitos sintomas de saúde são, na verdade, o corpo gritando por socorro, sinais de uma sede severa no nível celular. O texto, então, conecta essa desidratação celular a uma cascata de problemas no cérebro, nas articulações, no sistema digestivo, no sistema cardiovascular. Cada uma dessas funções depende de uma hidratação correta para funcionar bem. E essa perda de água diária acontece através de funções vitais. A maior parte vai embora pela urina, claro, mas a gente também perde água pela pele, pelo cólon e até pelos pulmões, ao respirar. É um lembrete constante de como o nosso corpo usa e perde esse recurso o tempo todo, o que reforça a necessidade de uma reposição eficaz.
E essa análise toda nos deixa com este pensamento final, né? Se a gente começasse a encarar certos problemas de saúde através da lente da hidratação, será que isso não poderia oferecer uma perspectiva totalmente diferente sobre bem-estar e autocuidado? É uma ideia para se refletir,